Pessoal, tudo bem? Eu tenho conversado com meus alunos e eles reclamam um pouco de exercícios problema. O que é um exercício problema? Aquele que vem um texto e você, através desse texto, tem que criar uma equação matemática, uma expressão matemática para poder resolver. E a maioria deles, ou boa parte deles, diz que tem, em alguns casos, problema para fazer essa expressão, para fazer essa tradução, vamos dizer assim. Tá ok? Então hoje nós vamos tentar, de uma maneira rápida, resolver esse problema. Esse tipo de exercício envolve uma área da matemática chamada modelagem matemática. A modelagem é justamente isso, você lê um texto ou uma situação e transformar aquele texto, aquela situação, numa expressão matemática. Nós vamos fazer isso para resolver exercícios problemas. Tá ok? Então vamos lá. Sugestão que eu dou para vocês é de 2 passos. Primeiro passo, você vai criar uma simbologia para o seu problema. Símbolos dos elementos que estão sendo citados. Quem vai ser X, quem vai ser Y. Criar toda uma simbologia. Só que para fazer isso, você tem que ler atentamente o seu texto. Cada detalhe, cada passagem. Porque essas passagens do texto é que vai permitir que você escolha a simbologia certa. Então a leitura é extremamente importante. Uma leitura bem tranquila. Feito isso, aí você vai fazer a tradução. Chegou o momento de traduzir. Tá? Aspas aí. Você vai tirar aquele problema que está escrito na língua portuguesa e vai passá-lo para a língua matemática. Ou seja, você vai criar uma expressão matemática que represente aquela situação. Tá bom? Então, leitura atento, cria a simbologia. Criada a simbologia, você vai fazer essa tradução de um idioma para outro. Tá? Então, eu vou fazer isso através de alguns exemplos, alguns poucos exemplos, mas eu acho que serão suficientes para vocês entenderem. Então vamos lá no primeiro. Leitura do texto. Se você me der R$1 de desconto em cada peça, eu poderei comprar 60 peças com a mesma quantia que eu gastaria para comprar 50. Esse é o exercício. A pergunta dele é quanto custava a peça inicialmente. Tá bom? Mas eu não me preocupei com a pergunta. Eu pus o corpo do texto, porque depois que você resolver, qualquer pergunta que ele fizer está tranquilo. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos primeiro para a nossa simbologia. Existe um momento inicial, ou seja, um preço inicial, que eu não sei quanto é. Pode ser até o motivo da pergunta. Então eu vou chamar de X, né? De Y, de M, de N, de P, de preço. A variável você escolhe, X. Ok? Quando ele custa X, eu consigo comprar 50 peças. 50 peças. E quanto eu vou gastar nessa compra? Peraí, vamos pensar. É sempre assim, tenta imaginar a situação. Se custa R$2, então você vai gastar 50 vezes 2. Se custa R$3, você vai gastar 50 vezes 3. Se custa X, você vai gastar 50 vezes X. É isso que você vai gastar. Aí ele segue. Se você me der um desconto de R$1, então qual é o novo preço? O novo preço vai ser o X menos 1. R$1 de desconto. Vou tirar R$1, é um desconto. Eu vou conseguir comprar 60 peças. 60 peças. Tá? E quanto que eu vou gastar agora nessa nova situação? Mesma história, tá? Isso aqui é o valor unitário. Se eu vou comprar 60, é só fazer 60 vezes isso. 60 que multiplica x menos 1. Essa é a parte da simbologia. Você criou símbolos. X, 50x, x menos 1, 60 que multiplica x menos 1. Você criou toda a sua simbologia, depois que você leu o exercício. Agora, com essa simbologia, você vai criar a sua expressão. O que ele está dizendo? Que nessa nova situação,
o que eu vou gastar nessa nova situação, 60 que multiplica x menos 1, será a mesma quantia do que eu gastaria comprando 50x. Tá aí, você criou a sua expressão. Você saiu da língua portuguesa e entrou na língua matemática. O que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Você criou a sua expressão. Então vamos lá. Propriedade distributiva, 60x menos 60 é igual a 50x. Vai passar para lá subtraindo 60 menos 50. O 60 que está aqui subtraindo vem somando. 10x é igual a 60. X vale 6. Cuidado, isso é dinheiro, né? Ah, x é o preço inicial. Ó. X é o preço inicial. Então o preço inicial dessa peça é R$6. Se ele tivesse perguntado para você, qual é o preço após o desconto? 6 menos 1, 5. O preço após o desconto seria R$5. Então, ideia básica, leia atentamente o texto, crie a simbologia, os elementos que compõem e faça a tradução. Isso aqui é a tradução. Saiu da língua portuguesa, entrou na língua matemática. Ou seja, eu criei uma expressão matemática, tá bom? Vamos mais um exemplo? Então, vou apagar, tá? Anotem, aqui virou uma equação de primeiro grau. Nesse caso, virou uma equação de primeiro grau, tá bom? Vamos fazer um exemplo agora. Mas voltado para a geometria. É um exercício que apareceu no vestibular da Universidade Federal de Goiás. Goiânia. Eu não vou pôr o texto, eu já vou direto no desenho. Ele deu o desenho, tá bom? Ele estava dizendo assim, existe uma pista de caminhada, uma pista para fazer caminhada, que é retangular. Suponha que o desenho não tenha vindo, tá? Nesse caso veio, mas suponha que não tenha vindo. Então, agora o exercício seu é de geometria. Então, a sua simbologia envolve elementos geométricos agora. É símbolo também. Se ele falou que é retângulo, você sabe que todos os ângulos internos são retos. Se ele falou que é retângulo, você sabe que os lados opostos são iguais. E ele deu. Ele falou que um é 250 metros e que esse aqui, ó, vale 100 metros. É comum quando a gente faz um desenho, a gente colocar nome nos vértices, ABCD. Como eu disse, no caso dele o desenho veio. Aí ele disse que existe um ponto que está aqui, ó, no BC, um ponto que ele chamou de ponto P, e ele ligou no A, criando o triângulo ABP. Tá bom? Esse foi a descrição do exercício. Uma pista de caminhada retangular, 250 metros por 100 metros, existe um ponto P posicionado aqui e formando o triângulo ABP. Aí vem agora a pergunta dele. Qual é a distância que eu devo colocar esse ponto P? A que distância esse ponto P aqui deve estar do ponto B? Qual é a distância? X. Língua portuguesa, símbolo. Que eu tenho que colocar esse ponto P para que o perímetro desse triângulo ABP seja a metade do perímetro do retângulo. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Qual é o perímetro do retângulo? Vamos fazer a medida da pista, na verdade ele chamou. Ele nem chamou de perímetro. Ele chamou de medida da pista. 250 com 250, 500. Com 100, 600, 700. 700 metros. Só que ele quer que seja a metade disso.
A metade disso, 350 metros. Note, em cima de um desenho que ele deu, eu já estou tomando algumas providências. Aqui, eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto. Cateto x, cateto 100, aqui é a hipotenusa. E o teorema mais famoso aí da matemática, teorema de Pitágoras. Eu sei que o quadrado da hipotenusa, eu vou representar por h, hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, 100 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o h vai ser a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Essa é a medida da hipotenusa. Qual é o tamanho do triângulo, do perímetro do triângulo ABP? Espera aí, é 100 mais x mais a hipotenusa. Raiz quadrada de 100 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui foi só a parte de simbologia. Só. Agora vamos lá o que ele quer. Eu quero que o tamanho da pista formada pelo triângulo, aqui ó, soma dos lados, tamanho da pista, vou caminhar, seja a metade do retângulo. Então o que eu quero? Eu quero que 100 mais x mais a raiz quadrada de 100 quadrado mais x quadrado seja 350. Vou passar esse 100 somando para lá subtraindo. Vou passar esse x somando para lá subtraindo. E eu terei 100 ao quadrado mais x ao quadrado é igual. Passou o 100, virou 250. Passou o x, ficou menos x. Eis aqui a sua expressão. Ela se transformou dessa vez, não foi numa equação do primeiro grau. Ela se transformou numa equação irracional, porque tem uma raiz aqui. E a gente viu isso no último encontro nosso, numa última aula nossa, as equações irracionais. Você já sabe resolver, né? Eleva um lado ao quadrado, eleva o outro lado ao quadrado, aí você vai cair numa equação do segundo grau, com certeza vai virar uma equação do segundo grau, e você vai acabar resolvendo, ou não, né? Até porque vai cancelar aquilo lá. Então, está aqui a equação, agora é uma questão de resolver. É bastante simples essa resolução agora, a partir daqui ela é bastante simples. Mas tudo nasce dessa tradução que eu te falei. Leia o exercício, veja a figura dada, se for um exercício de geometria, veja qual foi a figura dada e vá resolvendo aos poucos. Dificilmente você vai ler e pum, já criar a equação de uma vez. Não existe isso. Você tem que ir compondo o exercício por partes. Elementos que vão se juntando até eu chegar na parte final. Criar a expressão matemática. Tá ok? Eu espero que esse pequeno resumo aqui que a gente fez ajude vocês a resolver esse tipo de exercício que é bastante comum em vestibulares, tá bom? Então, até uma próxima aula.